Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alfredo. Vou iniciar para vocês uma aula que será apresentada para vocês, que vocês poderão ver a partir de quarta-feira. Então, fiquem à vontade para entrar na hora que vocês quiserem, mas ela será apresentada a partir de quarta-feira. Primeira coisa, gostaria de pedir desculpas, porque é minha primeira aula no Teams. Então, estamos aprendendo como funciona. Então, vai ter bastante falhas. Bem, eu vou começar aqui a apresentação da tela, tá ok? Vamos ver se vai dar certo. Área de trabalho, apresentação de slides. Então, essa aula, na verdade, eu esqueci de colocar o título. Eu vou sair da apresentação, não sei se eu vou conseguir pôr o título, mas tudo bem, vou fazer a aula, aí qualquer dúvida vocês perguntem depois. Apresentação de slides. Tá ok, vamos ver. Não sei se vocês estão vendo o slide inteiro. Agora estou na dúvida. Mas eu acredito que estejam vendo todo ele, no modo apresentação. Agora, iniciar gravando. Isso, deixa eu ver. Está gravando esse slide aqui. Bem, vamos ver se vai dar certo. De qualquer forma, vai estar gravada também no PowerPoint. No PowerPoint. Bem, então vamos falar um pouco sobre Centro Cirúrgico Experimental e Bioterismo. Como eu já falei, meu nome é Alfredo Benjamin Duarte da Silva, sou professor da disciplina de Cirurgia Plástica e Técnica Operatória. Para quem precisar entrar em contato comigo, nós temos aqui o e-mail alf12901@gmail.com e também o WhatsApp 999973281. Fiquem à vontade se desejarem entrar em contato. Bem, então o que foi pedido pelo professor Flávio, que nós falássemos um pouco do Centro Cirúrgico Experimental e Bioterismo. Na verdade, eu vou fazer uma analogia entre o Centro Cirúrgico normal e o Centro Cirúrgico Experimental, tá ok? O ambiente cirúrgico, ele é um ambiente específico para cirurgias que pode ser realizada em animais, no caso cirurgia experimental, ou no ser humano, que a gente vai fazer uma cirurgia em um paciente com uma necessidade de um ato operatório. Existem poucas diferenças em relação a muitos detalhes de uma sala cirúrgica ou de um centro cirúrgico experimental e um centro cirúrgico normal. Eu vou começar dizendo que além da sala cirúrgica, nós precisamos de vários serviços auxiliares que vão proporcionar a realização dessa cirurgia, tá? Então, a sala cirúrgica seria o componente principal, mas nós temos outros componentes que também são importantes, né? E um segundo componente seria um centro de material, né? Onde nós encontramos os materiais que vão ser utilizados, onde nós podemos realizar também a esterilização do material, que daí seria a sala de esterilização, o local onde que nós guardamos o material, então seria uma sala para guardar o material que já está estéril, e outras salas que são as salas nas quais elas vão dar um suporte, por exemplo, o expurgo, onde vai sair o material que já foi utilizado, vai para o expurgo, é lavado e vai para a central de material, onde que vai ser esterilizado, tá? Então são alguns componentes importantes no centro cirúrgico. Qual que é o objetivo da cirurgia? Trazer um benefício de um paciente que precisa de uma cirurgia, mas com toda a segurança. Então, hoje, nós não falamos em cirurgia sem falar em segurança na cirurgia, tá? E isso equivale desde a informação do paciente, desde da secretária que está atendendo o paciente lá embaixo, né, na recepção,
onde vai dar todas as orientações, que vai pegar toda a documentação desse paciente, até a enfermagem que recebe o paciente, checa a área de cirurgia a ser operada, né? Até o anestesista e o cirurgião que vão iniciar o ato operatório propriamente dito, tá? Então, a cirurgia é um ato complexo, né? Porém, quando você une, né, todo um pessoal treinado, ela acaba sendo um ato muito mais simples, ok? Bem, e o centro cirúrgico experimental não foge muito disso. Por quê? Você vai receber o animal por uma pessoa especializada, vai trazer o animal para o ato cirúrgico, vai fazer anestesia, né, com anestesista específico de formação em anestesia veterinária e vai, então, realizar o procedimento cirúrgico. Dando continuidade aqui. Para que tudo isso ocorra de uma forma simples, é necessário, primeiramente, um planejamento físico daquele centro cirúrgico, né? Um desenvolvimento de como é o seu fluxo. Depois, a segurança, e esse centro cirúrgico, dentro de um hospital, ele deveria estar localizado num local central, de fácil acesso para o paciente, tá? O dimensionamento, ele é caracterizado da seguinte maneira: o dimensionamento de uma sala para uma cirurgia oftalmológica é diferente do dimensionamento para uma cirurgia de grande porte, como é diferente para o dimensionamento de uma cirurgia de animais ou um centro cirúrgico experimental. Então, o tamanho da sala é diferente em cada momento, né? No Brasil, nós temos uma legislação bastante rígida em relação ao tamanho da sala, tá? Então, a sala para cirurgias de pequeno porte, elas devem conter um tamanho específico, e de grande porte, um tamanho bem diferente de uma sala de pequeno porte. Ah, mas quem controla isso? A vigilância sanitária controla. Ela vai lá, mede o tamanho da sala, ela tem que aprovar a planta, então é algo bastante específico. E no centro cirúrgico experimental, a diferença é a seguinte: pode ter mais de uma mesa cirúrgica no mesmo ambiente, o que não acontece no Brasil. Nós temos a informação que alguns países, principalmente da região do leste, a partir do leste europeu, que usam salas cirúrgicas com uma ou duas mesas cirúrgicas para operar 2 pacientes ao mesmo tempo, tá? Vejam que engraçado isso, né? Mas, no Brasil, nós temos uma legislação muito rígida quanto a isso. E o centro cirúrgico experimental, a diferença é que tem várias mesas na mesma sala cirúrgica, tá? Bem, aquilo que eu falei, o centro cirúrgico tem que estar bem localizado, ser uma região central, né, do hospital. No caso do centro cirúrgico experimental, ele tem que também estar próximo de toda a região na qual o animal vai se utilizar de algum benefício, tá? Nós podemos dividir o componente do ambiente cirúrgico em 3 áreas distintas. Quais são elas? Uma zona de proteção, que ela é representada, no caso, pelos vestiários. Você entra naquele vestiário, se paramenta, para depois você entrar na zona asséptica, ou estéreo. Estéreo é uma palavra um pouco mais... que significa que não teria nenhuma micro-organismo. É difícil isso. Mas, de uma forma geral, a gente considera como asséptica ou estéreo a sala de operação e sala que contém os materiais estéreis, né? E a zona limpa, composta de todos os demais componentes do agrupamento cirúrgico, tá ok? Então, essas seriam as 3 áreas distintas que a gente pode dividir o centro cirúrgico. Bem, os vestiários, normalmente, o vestiário ele deve ter um vestiário masculino e um vestiário feminino. E nesse vestiário deve conter uma área para se trocar de roupa, uma área para você guardar o seu material e uma área para você de banheiro, se houver necessidade do uso de banheiro, ok? Isso vocês vão ver na nossa técnica operatória,
no Hospital de Clínicas funciona dessa maneira também. A sala de recepção é uma sala separada do vestiário, onde seria recepcionado o paciente e onde é tirado alguns dados, né, do nome do paciente, qual cirurgia que vai ser realizada, enfim, que você vai recepcionar o paciente. No caso dos animais, nós temos uma sala onde pode observar o animal inicialmente, uma entrada específica para aquele animal, tá? Os corredores, no caso do centro cirúrgico experimental, os corredores não têm tanta importância, mas num centro cirúrgico normal, o corredor é importantíssimo, né? Tem centros cirúrgicos que apresentam mais de um corredor para a mesma sala, né? Um corredor para que ocorra o fluxo de funcionários, né, para aquela sala, e um corredor específico onde vai passar o paciente, né? E esse corredor ele tem que ter uma distância mínima entre as paredes, porque se houver uma necessidade de você virar o paciente numa maca, ele tem que ter no mínimo 2 metros, ou no mínimo 2 metros, para que você possa fazer a rotação dessa maca, tá? Além disso, é interessante que todos esses corredores e todas as áreas cirúrgicas, elas tenham um material na sua parede de fácil limpeza. Por quê? Porque normalmente são nos cantos que acontece maior contaminação, que existem maior nos cantos da sala, que é mais difícil de se limpar, então acaba tendo a dificuldade de fazer a limpeza dessa sala. Então, muitos locais, vocês vão observar, muitos centros cirúrgicos, que não tem canto a sala. A sala, ela é arredondada quando o chão acaba e vai para a parede, ele é arredondado. E é importante também nós termos os lavabos, porque os lavabos, eles têm que ser de fácil acesso, né? Eles têm uma distância mínima entre cada torneira, e tem que ter os dispensadores de sabão ou de álcool, né? Hoje em dia nós temos usado bastante o álcool em algumas cirurgias, em alguns centros cirúrgicos. Estamos diminuindo o uso da escovinha, mas você tem ainda muitos cirurgiões que usam a escovinha. No caso, eu gosto de usar a escovinha, tá? Então, normalmente, ele está na parte de fora, próximo ao corredor, aliás, localizado no corredor daquele centro cirúrgico, tá? Bem, a sala de operação é uma sala que é muito... eu já falei do dimensionamento, mas ela vai conter algumas estruturas específicas, né, para cada tipo de ambiente cirúrgico, né? Mas hoje nós temos uma sala padrão que deve conter, no mínimo, um carrinho de anestesia, 2 lâmpadas de teto, mais o material para você ver a viabilidade, de ver como é que está o paciente durante a cirurgia, né? E outros materiais como mesa, para você colocar o seu material cirúrgico, lixeira. Então, cada lixeira é usada especificamente para um produto que é usado na cirurgia. Por exemplo, luva, você vai colocar numa lixeira com uma coloração específica. O avental que você usou, numa outra lixeira, um outro hamper, né? Então, cada acessório desse tem uma finalidade, tá? A sala, ela não pode ser entupida de material, mas ela também, por isso que ela tem que ser grande, mas ela tem que ser uma sala que você tenha uma fácil deambulação nela, né? E o material que for utilizado de fácil acesso. Sala de subesterilização, né? Seria a zona estéril, seria anexo à sala de operação, e aqui ela fala dotada de um autoclave. Hoje não, hoje nós temos uma central de material específica que vai esterilizar o material. E a partir desse central de material, né, que se traz já o material estéril para
a sala cirúrgica. Algumas salas cirúrgicas, elas apresentam uma sala auxiliar, não tanto no Brasil, que a nossa vigilância é muito exigente quanto a isso, né? Mas para você guardar materiais como próteses, órteses, dentro da sala cirúrgica, seria uma sala auxiliar. Mas nós encontramos no Brasil ainda, aliás, ainda bem, salas com sala auxiliar, por exemplo, em salas cirúrgicas que fazem hemodinâmica, aonde o médico que vai fazer a hemodinâmica, ele se encontra numa sala ao lado da sala cirúrgica, com visão para o paciente, tá? Então seria uma sala auxiliar. E nós encontramos dentro do centro cirúrgico também sala, onde você vai colocar os equipamentos que vão ser utilizados em algumas cirurgias específicas, como, por exemplo, microscópio, aparelho de raio-x, que movimenta, que vai até a sala cirúrgica, e outros equipamentos que o médico pode guardar. É muito comum também ter, dentro dessas salas cirúrgicas, aparelhos de vídeo, né, para videolaparoscopia, videotoracoscopia, que ficam guardados, que são até do próprio médico. Então, seriam salas de equipamentos guardadas dentro do centro cirúrgico. Bem, o depósito de material seria aquilo que eu já comentei, salas onde que sai o material da central do material e viria para essa sala zona limpa, onde seria guardado o material, tá? Depois de utilizado, ele voltaria para um expurgo, onde ele é lavado, e volta para a central de material para ser adequadamente esterilizado, tá? Isso funciona igual no centro cirúrgico experimental. Já no centro cirúrgico normal para o paciente, nós encontramos uma sala de recuperação pós-anestésica. Qual que é a finalidade? A finalidade é que esse paciente fique se recuperando, né, naquela sala até estar bem acordado, para depois ele ir para o quarto. Ali ele vai estar sendo monitorado através de saturação de O2, né, pressão, de medir pressão, para medir pressão e saturação de O2, tá? E que vão informar como é que ele está. A hora que ele estiver bem acordado, o anestesista vai liberá-lo para o quarto, ok? No animal também poderia ter, no centro cirúrgico experimental também poderia ter, no centro cirúrgico veterinário poderia ter também essa sala de recuperação pós-anestésica. Mas no nosso centro cirúrgico experimental, a recuperação pós-anestésica é feita na mesma sala onde é feita a cirurgia, tá? E também é importante nós termos uma sala para o conforto do médico e do pessoal que trabalha no centro cirúrgico, né, destinada para descanso, né, e assistir uma televisão, ver a internet, até entre uma cirurgia ou outra, ou até mesmo para reuniões, alguma coisa nesse sentido dentro da equipe cirúrgica. Serviços auxiliares seriam 3 serviços que a gente observa com mais frequência num centro cirúrgico, né, e que pode ter também no centro cirúrgico experimental, que seria uma sala de radiologia, onde vai ter o material de radiologia para fazer o raio-x, por exemplo, uma fratura, né, precisa de um raio-x para saber se está bem reduzida aquela fratura, então vai ter um aparelho de radiologia, o técnico vai, pega o material, realiza então o raio-x durante o ato cirúrgico. Anatomia patológica, no caso de um tumor, para saber se as margens vieram comprometidas ou não, e o laboratório clínico. O laboratório clínico a gente não vê tanto dentro de centros cirúrgicos, mas poderia ser também dentro do centro cirúrgico, tá? E vem a parte também burocrática, que seria a administração de toda essa dinâmica que um centro cirúrgico experimental também tem que ter, tá? A central de gás, normalmente ela é fora do centro cirúrgico, mas em alguns centros cirúrgicos nós temos áreas onde nós podemos observar a quantidade de gás, se está tudo correta ou não, através de relógios que vão mostrar então a pressão dos gases, tá? Que são utilizados na anestesia.
Bem, aqui só para mostrar para vocês um centro cirúrgico, né? No caso, uma sala cirúrgica, onde vocês observam a mesa cirúrgica, uma sala com os focos cirúrgicos, carrinho de anestesia, né? O pessoal ao redor do paciente. Aqui uma outra sala onde já está sendo realizada a cirurgia. Observem o material cirúrgico dispensado aqui de forma adequada, uma cirurgia grande. A sala aqui é uma sala grande também, tá? Então, tudo que é preciso para realizar aquele procedimento. A gente, quando é cirurgião, a gente não observa a necessidade de todo esse material, porque a gente está tão acostumado. Mas se faltar alguma coisinha, a gente já vai ficar preocupado e até mesmo estressado, né? Por isso que é importante nós termos uma equipe harmônica trabalhando no centro cirúrgico, como é importante nós termos uma equipe harmônica trabalhando no centro cirúrgico experimental, né? Então aqui vocês observam de novo a sala cirúrgica e aqui uma sala cirúrgica experimental, que é muito parecida com a nossa da técnica operatória, onde são realizadas as cirurgias. E também aqui tem que ter um pessoal especializado para que você possa realizar esse procedimento adequadamente. Aqui, ó, de novo, a sala cirúrgica, observem aqui, ó, desculpa, aqui agora a sala cirúrgica experimental, que não tinha aparecido no slide, a sala cirúrgica experimental, são várias mesas cirúrgicas, né, carrinho de anestesia, aqui é de videolaparoscopia, então que estão localizadas no centro cirúrgico experimental. Nesse centro cirúrgico experimental, os ar-condicionados aqui são tipo splint, mas a gente sabe que a norma hoje é você usar fluxo de ar em centro cirúrgico normal, mas muitos hospitais, principalmente os públicos, não apresentam ainda o fluxo de ar e usam o splint, mas eles estão fora da norma. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa técnica operatória, tá? Para vocês verem. Da técnica operatória. Estou aqui na técnica operatória para fazer para vocês um vídeo sobre uma sala, um centro cirúrgico experimental, né? Então vocês podem ver, esse aqui é o nosso centro cirúrgico experimental, tá ok? Acho que a maioria de vocês já conhecem ele, né? Vou adentrar para mostrar para vocês como funciona, né? Para vocês terem uma ideia. Então aqui nós vamos entrar na porta. Essa seria a recepção. Subindo aqui nós temos a escada que vai lá para a parte administrativa e sala de professores, tá ok? Aqui vocês podem observar o nosso quadro, onde as informações são colocadas sobre notas e também sobre o programa da disciplina, tá ok? Aqui nessa porta vamos entrar propriamente dito na parte do centro cirúrgico, tá ok? Vocês observam aqui que nós temos um vestiário feminino e um vestiário masculino, tá ok? Nos dois vestiários tem que ter um banheiro, tá? E local para se trocar e colocar os pertences, ok? E esse aqui seria o nosso centro cirúrgico, onde observa-se várias mesas, né? Nós estamos no período de pandemia, então realmente por causa da limpeza eles estão não colocados de uma maneira usual, né? Mas vocês observam as mesas cirúrgicas, tá? Aqui os carrinhos de anestesia, as lâmpadas e o oxigênio e também aonde é lavado as mãos. Então a antisepsia das mãos é feita neste local aqui. E daí vocês partem para a realização das cirurgias, ok? Agora vamos dar continuidade, né? Aí vai vir uma área de apoio, tá? O animal pode entrar por esta porta ou ele pode entrar por uma outra porta na qual nós temos um pequeno biotério. Aqui seria uma sala de apoio com um refrigerador, onde é feito então a colocação de material como a língua que nós usamos para fazer o experimento. E aqui seria o nosso pequeno biotério, que é guardado os animais quando ele é feito experimentalmente
ele pode ficar aqui um período, né, e depois ir para um laboratório de experimentação maior, mas ele pode ficar aqui nesse período, tá ok? Então esse é o nosso centro cirúrgico. Muito obrigado. Bem, dando continuidade, agora eu vou falar um pouquinho sobre o bioterismo. É interessante que, na verdade, a gente vai aprendendo bioterismo quando você é estudante. No Brasil ainda o estudante não é tão acostumado a mexer com os animais em experimentação, mas as grandes universidades já se inicia o estudante fazendo pesquisa em pequenos animais. Acho que na federal tem a vantagem ainda que muitos de vocês já devem ter feito até curso de bioterismo e feito estudo em animais, né? Lá nas biológicas, tá? Vou mostrar para vocês a importância de você fazer a cirurgia experimental, né? Em animal, se dá porque você vai poder aprender, né? Fazendo o experimento e vai tirar disso proveitos para o tratamento e cura de doenças, não só de seres humanos, mas de animais também. Hoje, os animais de grande porte, né, cachorro, vaca, e assim por diante, também se utilizam de cirurgias experimentais, onde se aprendeu o uso de medicamentos, aprendeu-se o uso de cirurgias e consegue específicas, né, consegue-se tratar esses animais. Então, não é só o ser humano que é beneficiado, mas também os animais, num todo, são beneficiados. Desenvolvimento de vacinas e assim por diante, né? E também como produtos farmacêuticos. Todo o desenvolvimento agropecuário, o pecuário no nosso país, ele foi também beneficiado com cirurgias experimentais e, claro, o tratamento do ser humano, sem sombra de dúvida, desenvolveu-se devido às pesquisas realizadas em animais, né? Pode-se empregar várias espécies, né, para esses fins de cirurgia experimental. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com porco, com coelho e com rato, né? Cada um com seu objetivo, né, específico, aí também com cachorros, né? Cada um com seu objetivo específico para aquele fim naquele momento, tá? E cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Hoje, sem sombra de dúvida, o animal mais utilizado é o rato ou o camundongo para as experimentações, né? Então, nós poderíamos classificar a utilização desses animais em animais silvestres, animais domésticos e animais de laboratório. Mas é claro que o mais comum seriam os animais de laboratório, tá? Aqui aquelas espécies que eu comentei com vocês. Os macacos primatas também são bastante utilizados, né? Não tive a oportunidade de trabalhar com eles, mas eu já trabalhei, como eu já falei, com ratos, né? Com coelho, cachorro, cães e também com porcos. E claro que os mais convencionais são os ratos, os camundongos, os hamsters, cobaias e coelhos, tá? Quais são as vantagens de você usar animais de laboratório? Primeiro que eles facilitam porque são animais pequenos, você vai manter ele no cativeiro que você vai controlar todo aquele ambiente, né? De fácil manutenção. O ambiente ele é controlado tanto a temperatura como iluminação, quanto ao som também do ambiente, ao barulho do ambiente, tá? Eles são animais de pequeno porte, são dóceis, né? Você pode fazer uma grande amostragem. Eles apresentam um ciclo reprodutivo curto, uma fisiologia conhecida, porque os ratos são muito utilizados, então nós já sabemos a sua fisiologia.
e uma padronização genética, tá? Bem, qual que é a desvantagem? É que eles vivem em ambiente totalmente artificial, a dieta é uma dieta padronizada, né, ração normalmente, e também a gente pode, as doenças são artificialmente induzidas na grande maioria dos experimentos, então não são doenças que eles pegaram naturalmente, nós fazemos a indução, por exemplo, do diabetes, então pode ser que o comportamento dessa doença não seja o adequado, uma indução de uma hipertensão arterial. Então, realmente é diferente quando isso ocorre de uma forma natural. São doenças induzidas, né? O que é o biotério? É uma instalação com características próprias, né? Que vão atender às exigências das necessidades dos animais, né? Proporcionando um ambiente adequado para eles se desenvolverem, né? E que possam responder satisfatoriamente aos testes que vão ser realizados nesses animais. Tá? Esse seria o conceito de biotério. Quais são as necessidades básicas de um biotério? O que nós precisamos para termos um biotério adequado? Primeiro, instalações adequadas, né? Hoje em dia nós temos plantas muito específicas para aquele tipo de necessidade daquele experimento, né? Se for animais de pequeno porte, é uma planta. Se for animais de grande porte, outra planta, né? E que vão ser desenvolvidas para aquele animal, mas o que nós temos mais, o que é mais utilizado no nosso meio, claro que são os ratos, então são desenvolvidos para os ratos, né? Tem que ter os equipamentos necessários, né? Os materiais que vão ser utilizados, desde limpeza até do procedimento de experimentação propriamente dito. Tem que ter os insumos que vão ser utilizados para alimentação, para a utilização dos experimentos. E em relação aos equipamentos, nós podemos destacar autoclave, fornos de esterilização, máquina de lavar roupa, balança eletrônica de precisão, e aí é uma infinidade de materiais que pode ser utilizado para naquele biotério, tá? Conforme a necessidade. Aqui só para exemplificar uma planta específica de um biotério, né? Onde você vai conseguir fazer para aquela instituição a necessidade de um projeto específico que vai ser desenvolvido pesquisas para aquela instituição. Então, existe essa necessidade, né? Normalmente, esses animais, que no caso o rato, eles são mantidos, que eu acho que é importante vocês saberem um pouco, muitos alunos aí já fizeram também o curso de bioterismo, mas eles têm que ser mantidos em gaiolas plásticas, né? Com tampa de inox, com bebedouro com água à vontade, né? Normalmente é uma rolha de borracha, né? Com um caninho na ponta, para que ele possa se alimentar, beber, e a dieta pode ser livre. Então, esse aqui é o formato normal de uma gaiola de um rato, né? Aqui vocês podem ver que o rato fica nessa região, ele tem acesso à alimentação à vontade e acesso à água à vontade, que tem que ser uma água potável, trocada a cada tanto tempo, normalmente diária, né? E tem que haver uma limpeza dessa gaiola diariamente, né? E aqui vocês observam que embaixo aqui nós encontramos a cama do rato, que eu já vou citar um pouquinho, onde vai ser na verdade é um tipo de cepilho, né, que a gente chama de maravalha. São pedaços de madeira seca, tá? É comprado especificamente para esse uso. Aqui vocês podem observar, então, eles em gaiolas, né, adequadamente colocados, né, uma ao lado da outra, facilitando o trabalho do pessoal que está acostumado. Quem vai trabalhar com esse tipo de atividade, ele tem que gostar do que faz, porque realmente, se pegar alguém que não goste, pode maltratar esses animais e interferir em qualquer pesquisa que está sendo realizada, né? Bem, nós temos
um que nós caracterizamos de microambiente do rato, que seria a casinha dele, onde que ele está, que pode ser uma gaiola unitária ou pode ser uma gaiola para mais de um rato, né? E que a gente chama de microambiente, que seria a cama, a água, a ração, né? E tudo que aquilo o que é produzido ali, são os odores que saem. O macroambiente seria mais externo, né? Seriam as instalações ao redor, equipamentos, a temperatura do ambiente, né? A umidade relativa do ar, a luminosidade, a ventilação, os ruídos, né? E como esse ar circula naquele ambiente. Então seria o macroambiente, tá? Isso aí é importante para que você tenha um bom resultado. O animal não pode sofrer estresse, nem no microambiente, nem no macroambiente. Então aqui só para exemplificar para vocês, normalmente a gente usa no biotério que eu conheço, a maravalha, né, que é esse cepilho, né, para você fazer a cama dele, né, que tem a finalidade de absorver a água e a urina, ele é um isolamento térmico e ali ele pode fazer o seu ninho, né. Quais são as características de uma boa cama? Não ser uma madeira oriunda de madeira resinosa, ou seja, não pode ter resina, não pode ter pintado, tem que ser seca mesmo, sem nenhum material. Ter um alto poder de absorção de urina e de líquidos, né? Apresentar um isolamento térmico, ser confortável, desprovido de cheiro e facilmente descartável, transportado, manuseado e estocado. Ou seja, onde eu vi, em termos de biotério, a maravalha é o ideal. A água dos animais, elas deve ser potável, né? Igual a de consumo humano. Eventualmente elas podem ser esterilizadas e acidificadas conforme a necessidade, tá? E impedir que tenha qualquer substância nociva que pode comprometer a qualidade sanitária dos animais. E claro, elas têm que ser ofertadas livremente. O animal não pode ficar passando vontade de tomar água ou desidratar, né? E os odores, eles devem ser limpos, né? Uma gaiola deve ser limpa diariamente. Então, o cheiro do local fica muito inadequado e vai prejudicar o excremento, principalmente o cheiro de amônia e ureia, né? Então, tem que ser adequado a limpeza, essa limpeza tem que ser adequada. Aqui no caso, só mostrando para vocês a ração que é utilizada, são rações específicas para os animais, no caso o rato, né? Tem que ter certeza que ela é produzida com um ingrediente de boa qualidade, né? E que atendem às necessidades nutricionais daquele animal, né? A temperatura ideal num biotério seria entre 21 e 24 graus. Isso tem que ser controlado com termostato, né? As mudanças bruscas podem causar doenças no rato, porque eles vão causar diminuição da resistência e podem causar uma alteração tão grave que pode levar até a morte do rato. Então é importante ter um ambiente bem controlado, tá? Principalmente no final de semana, que o número de funcionários diminui, então tem que ser algo bastante controlado em termos de que o pessoal que vai no final de semana tomar todos os cuidados para que não mude ou não esqueçam, por exemplo, um ar-condicionado ligado, né? Ou deixem o ambiente fechado o final de semana inteiro, né? Coisa que pode acontecer. A umidade do ar, ela deve ser entre 45% e 55%, né? Porque senão ela também pode trazer alguns problemas como as temperaturas inadequadas. Mesma maneira, a ventilação e a luminosidade. A luminosidade tem que se cumprir o ciclo luz, né, e escuro a cada 12 horas, porque realmente se não tiver esse tipo de comportamento de procedimento, ele vai afetar o comportamento do animal, vai estressá-lo
e é interessante que o animal para de reproduzir, né? Isso é facilmente observado em quem trabalha em biotério. O ambiente ele tem que ser um ambiente calmo, né? Porque os ruídos atrapalham bastante. Então, é importante também que, se tiver mais de um tipo de animal, eles devem ser separados. E na limpeza das gaiolas, deve-se evitar o atrito, né? Por isso que também as gaiolas podem ser plásticas, né? Quem está fazendo a limpeza pode usar também, por exemplo, um sapato de borracha, né? Quando você vai transportar um carrinho que não faz barulho, com rodas de borracha e assim por diante. O aceitável é até 85 decibéis. Bem, aqui é interessante vocês saberem qual que é a barreira sanitária dos animais, né? Quais os tipos de micróbios que esses animais podem conter, né? Os animais convencionais é um microbiota indefinido, né? Não tem nenhuma barreira sanitária, então o animal pode ter contato com o meio ambiente sem problema. Animais gnotobióticos são aqueles que têm uma microbiota definida e conhecida, né? Então eles já são utilizados para determinado tipo de experimento. O germe-free é que não tem nenhum microbiota. E animais de flora definida são animais germe-free que foram intencionalmente infectados para determinado tipo de pesquisa. Então é importante também ter essa divisão desses 4 grupos para que vocês possam entender algumas pesquisas. Bem, eu fiz uma aula de uma maneira tentando explicar um pouco até da minha experiência, né, com o centro cirúrgico experimental, centro cirúrgico normal, né, de hospital, e um pouco de bioterismo, que é claro, vocês vão ter que aprofundar e vão ter que se dedicar, quem for para essa área de pesquisa, para saber mais. A ideia era só passar uma visão geral, e a partir de agora vocês têm a capacidade de fazer um estudo por vocês mesmos, em casa, através da internet, para quem quiser se aprofundar. E aqui estão os meus meu e-mail e meu WhatsApp, de novo, alf12901@gmail.com, e o WhatsApp 999973281, para quem tiver uma curiosidade ou ficou com alguma dúvida e que eu possa esclarecer alguma coisa. Aqui é a figura do Snoopy, né, com seu amiguinho Charles Brown. Interessante que quando eu estava na faculdade eu assistia muito esse desenho, era uma coisa que me relaxava, né, e me fazia mais tranquilo e até mais feliz, tá? Então, gostaria de transmitir essa mensagem para vocês, de tranquilidade, principalmente nessa época aí tão conturbada da pandemia, tá? Deixa eu ver se eu consigo sair aqui da tela agora, terminar a apresentação. Vamos ver. Reunião em geral. Opa. Acho que eu fiz tudo certo, né? Enfim, mais uma vez gostaria de agradecer. Tem mais um minutinho para falar para vocês aí. E espero que o vídeo tenha saído de forma adequada e que eu não tenha cometido nenhum erro. Se eu cometi algum erro ou se não saiu a aula, me perdoem, mas eu faço de novo e coloco aí para vocês de novo. Tá ok? Obrigado pela atenção e espero vê-los logo no hospital, ou de clínicas, ou em outro hospital que nós trabalhamos. Vai ser um prazer poder colaborar com a formação de vocês aí. Muito obrigado, pessoal.